Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de maio, estamos na quarta-feira da sexta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 e 22 até capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre os vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Meu irmão, minha irmã, nosso conhecimento tem diversos graus de profundidade. O mesmo vale para o conhecimento da verdade que salva. Podemos conhecer a verdade que salva como uma lição de catecismo. Sabemos de memória que Jesus padeceu e morreu por nós e que ao terceiro dia ressuscitou. Podemos, porém, conhecer a mesma verdade com uma consciência mais profunda do seu significado. Podemos entender existencialmente o que significa ser salvo por Cristo e o que isso muda na nossa vida. É uma grande graça poder entrar dessa forma na profundidade da verdade e da graça que nos é dada pelo Espírito da verdade. Trata-se de um dom que não podemos nos dar a nós mesmos. É um dom que devemos pedir na oração. Trata-se de pedir que sejamos conduzidos à verdade plena pelo Espírito Santo. De pedir que a verdade que aprendemos se torne uma realidade viva que nos faz viver uma vida nova. Foi exatamente essa graça que faltou aos atenienses. Os habitantes de Atenas eram pessoas muito religiosas e piedosas. Segundo Paulo,
Os atenienses conheciam muito sobre a religião. Eles se preocuparam até mesmo em honrar todos os deuses. Eles, inclusive, tinham tido uma intuição muito boa, tinham dedicado um altar ao Deus desconhecido. Os atenienses tinham intuído humildemente a própria ignorância em matéria de religião. Esse reconhecimento podia ser uma preparação para acolher a revelação do verdadeiro Deus. Eles, no entanto, precisavam não só dessa humildade, mas precisavam do dom do Espírito da verdade para poderem aceitar a fé de que o Senhor ressuscitou. De fato, quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a caçoar. Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. O dom do Espírito da verdade foi concedido a alguns que abraçaram a fé, dentre eles Dionísio e Dâmaris. Eles só puderam entrar na plenitude da verdade porque receberam a graça do Espírito Santo. Peçamos hoje para nós a mesma graça que possibilitou Dionísio e Dâmaris de abraçar a fé. Seja a fé uma realidade viva em nós.